E aí, pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. É nessa aula que nós vamos abordar a parte técnica, a parte pesada. Então você tem que ficar atento e tem que participar até o final. Eu vou começar aqui pelos primeiros avisos para a gente dar andamento o mais rápido possível aí à nossa aula, que eu estou muito empolgado, é uma aula extremamente importante. Primeira coisa, gente, que eu vou ter que avisar para todos vocês é para se afastarem, tá, das distrações. Você tem que se afastar das distrações. Depois, você tem que reservar no mínimo 1 hora. Essa aula hoje vai ser maior do que a aula introdutória de ontem. É possível que ela se estenda acima de 1 hora. Não tenho certeza, vamos ver como é que vai ficar. Você tem que obrigatoriamente ter um papel e caneta à mãos, as suas mãos ali, fácil acesso para você poder anotar, né? E é recomendável você avisar as pessoas aí que estão à sua volta que você vai ter uma aula de engenharia agora, que você não pode ter distrações e que elas não podem te atrapalhar. Além disso, para quem precisa de certificado, hoje no final dessa aula você tem que marcar presença, tá? Você vai refrescar a página aí depois de 5 minutos e clicar no link abaixo para marcar a sua presença, senão não tem como ganhar o certificado. O certificado é importante, gente, para quem está formando, precisa de hora aí complementar, né? Para quem está realmente planejando empreender e ganhar dinheiro, seguir o caminho da perícia extrajudicial, o certificado você não mostra ele para nenhum cliente, tá? Não tem como, ele não vai te auxiliar a produzir riquezas, né? Ele é bonito, ele é bom, tem, como é que se chama, aquele apego emocional, né? Fiz o curso, foi legal, participei com o Giovanni. Eu quero que você realmente faça a impressão dele e, se possível, coloque numa moldura para tirar uma foto para mim. Todo mundo eu vou pedir isso, todo mundo que recebeu o certificado. Mas enfim, na prática, se você não conseguir, não se desanime. A parte importante é o conhecimento. Tá joia? Sexto aviso. As dúvidas devem ficar no chat ou no comentário. Você pode colocar no chat aqui que eu vou estar acompanhando, né? Ou então nos comentários aqui depois que a live acabar. Eu vou responder todos os comentários. Por que eu tô falando isso, gente? Eu tô sendo abordado, em média, com umas 40 mensagens, tá? Umas 40 mensagens no WhatsApp. E o que acontece? Enquanto eu estou trabalhando, eu vou recebendo essas mensagens, fica difícil de responder todo mundo. Não é que eu acho ruim, eu acho bacana aquela interação, principalmente que eu estou vendo que as pessoas estão interessadas. Mas eu estou com 2 projetos estruturais com prazo apertado e tem um que eu estou prorrogando porque eu ainda não finalizei esses 2. Então, eu já estou com todos os meus prazos apertados e fica complicado de atender toda essa demanda, né? Porque tem gente me enviando por e-mail e também pelo WhatsApp. Então, se você puder centralizar só no canal do YouTube, seria melhor para mim, ok? Eu te agradeço se você puder fazer isso. Sétimo, eu não vou disponibilizar os slides. Os slides, eles passam uma falsa sensação de que a pessoa está aprendendo. Eu quero que você anote. A anotação, ela faz você aprender. Fora que esses slides vão continuar aqui no meu canal do YouTube. Então, em qualquer momento, você pode voltar aqui e começar e reassistir, né? Agora nós vamos ter nossa aula de redação técnica. Começou, gente. Acabaram os seus avisos, começou a aula. A coisa mais importante que você tem que ter em mente, né, na hora que você for fazer redação técnica do seu laudo, é um princípio de que você tem que escrever com clareza e concisão, né? O que é a parte da concisão? É você não ser prolixo, você não repetir a mesma coisa várias vezes e não encher linguiça, não ficar colocando coisa demais ali para aumentar o volume do seu laudo, ok? Seu laudo vai ficar grande se você inserir muitas informações úteis. Não é se você escrever demais para explicar a mesma coisa. E não é bom, não é bom. O ideal é você escrever com o mínimo possível de palavras para apontar uma ideia, né? Para apontar alguma coisa. E tem que escrever com clareza, é claro, né? A pessoa tem que entender aquilo que você está escrevendo, portanto, não adianta utilizar palavras complicadas de propósito, né? Você tentar complicar aquilo que você está descrevendo. Isso aí não tem utilidade nenhuma. E o modelo de laudo que eu vou entregar para vocês, ele já vem bem desmembrado, o que facilita a redação técnica, né?
E como redigir um texto técnico? Né? Você deve utilizar a linguagem formal. E deve utilizar dentro dessa linguagem formal as definições da BNT, que eu vou abordar daqui a pouco. Nós vamos olhar essas definições da nossa norma 13752. Né? Você não pode utilizar gírias, né? E também não precisa ter medo de usar a sua linguagem técnica. Né? Por que eu coloquei sem excesso? Deixa eu só tomar água aqui. Linguagem técnica, gente, você vai utilizá-la quando ela for o melhor recurso para expressar aquilo que você quer apontar. Quando ela deixar de maneira mais clara possível para outro profissional que estiver lendo, né, o que é aquilo que você está descrevendo. Agora, utilizar palavras complexas, deixar o texto muito rebuscado de propósito, isso não é bom, tá? Porque a pessoa vai achar que você está tentando provar que é inteligente ou provar alguma coisa através de uma escrita complicada. Não é bonito isso. Tente ser simples, né? E cuidado com abreviações. Não venha utilizar abreviações que você não citou antes. Qual que é o significado da abreviação, né? Você não pode jogar uma abreviação qualquer dentro do laudo, porque às vezes a pessoa não vai saber do que se trata. Escreva de modo impessoal, né? Você deve ser impessoal em todo o momento que você estiver fazendo a redação do seu laudo. Você tem que utilizar verbos impessoais, né? E nunca deve utilizar o pronome eu e as palavras acho, acredito, né? Você tem que evitar os achismos no seu laudo. É um documento sério, onde você está fazendo constatações sérias. E utilize os verbos em voz passiva. Quais verbos? Né? As suas constatações, as suas verificações e as suas observações. Né? Eu coloquei aqui alguns exemplos. Né? Foi constatado que a impermeabilização possui falha. Né? Ou foi constatado que a impermeabilização está danificada. Né? Outra coisa, o sistema foi verificado e se demonstrou ineficaz. Né? Foi observada a presença de manchas na parede, foi observada a presença de manchas na laje. Né? Então, é observada ou observado, né? Foi observado que o poço não está com profundidade suficiente. Isso é só um exemplo, viu, gente? É a maneira com que você tem que utilizar os verbos na voz passiva para suas constatações, verificações e observações que são realizadas em campo, né? Você faz essas observações e verificações em campo e na hora que você for redigir o seu laudo, você vai redigir na voz passiva. Conjugar o verbo atestar no presente do indicativo. Né? Como é que isso vai funcionar? Você vai falar assim: atesto que a intervenção é segura. Atesto que o cliente não poderia ter causado esse problema. Né? Atesto que a reforma não traz consequências aos vizinhos. E assim por diante. Né? Quando você for atestar alguma coisa, você vai utilizar o presente do indicativo. Lembrando, gente, qualquer dúvida, anota no papel a sua dúvida. Na hora que acabar aqui a live, na hora que você reacessar aqui, coloca nos comentários a dúvida que eu vou responder todas, ok? Faça uso adequado das conjunções. O que é conjunção? É aquilo que vai ligar o seu raciocínio em cada frase, né? Você tem que utilizar as conjunções entre as frases até que o raciocínio principal seja concluído. Quando for iniciar outro raciocínio, não há necessidade de se iniciar com uma conjunção. Né? E aqui tem alguns exemplos. Porém, conjunção portanto, conjunção porque, entretanto, contudo, tá? Você pode descrever, eu vou tentar achar uma frase aqui de exemplo. Vamos colocar aqui. Foi constatado que a impermeabilização é ineficiente. Portanto, vamos supor, foi constatado que a impermeabilização é ineficiente, portanto, a culpa é do construtor. Né? Eu não escreveria assim, mas, portanto, aí você coloca outra constatação. Portanto, a infiltração é derivada dessa falha no sistema de impermeabilização. Né? Seria uma colocação melhor.
Mas é dessa forma que a gente utiliza as conjunções. E agora, gente, nós vamos chegar na norma, tá? É isso aqui que nós tínhamos para falar a respeito de redação técnica. Uma parte importantíssima é o seguinte: escrever, nós aprendemos a escrever praticando. Não adianta você voltar aqui nessa aula e estudar tudo isso aqui, tá? Eu vou estudar isso aqui, vou estudar isso aqui, vou estudar isso aqui, vou aprender a escrever. Não. Você só vai aprender a escrever mesmo, de maneira concisa, o seu laudo, quando você praticar, quando você tiver escrito vários. E às vezes o primeiro que você pegar, você vai ter que reescrever várias vezes. E é aconselhável você entregar para outra pessoa e perguntar: ficou claro? Você gostou da maneira que está escrito? Dá para escrever melhor um pouco? O ideal é você ter acompanhamento de alguém que já redigiu um laudo, ou até de outra pessoa, só para ver se a outra pessoa gostou da maneira que as suas ideias foram descritas, né? Como que o ocorrido e o constatado foi descrito ali dentro da peça, né? Então, pratique e peça para alguém revisar o seu trabalho, né? E vamos observar agora a nossa norma, a 13.752, tá? Só um instantinho, gente, que eu vou observar aqui como é que tá ficando a questão da gravação, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouco o tamanho da janela. Ok. E vamos abordar agora a nossa norma, a 13.752. Gente, se vocês não conseguirem realizar a leitura aqui comigo, não tem problema. Depois você pode pegar a norma e realizar a leitura. Inclusive, eu recomendo que você pegue a norma e faça a leitura dela por completo, porque o que eu vou fazer aqui não é ficar lendo a norma para vocês, né? Eu não vou ficar fazendo leitura de norma, porque isso é complicado, né? Com leitura de normas você não aprenderia nada e também nós gastaríamos muito tempo, então é muito ineficiente. Vou pegar os principais pontos, os pontos que têm que ser interpretados, eu vou quebrar esses pontos e te explicar quais são as consequências dessas determinações da norma, ok? É isso que eu vou fazer. Então eu vou pular as partes menos relevantes que você pode realizar a leitura depois, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, gente, nós temos o objetivo aqui. Que o objetivo ele é bem genérico, né? Sempre que você tem um objetivo de norma, normalmente ela é bem genérico, né? Ela vai classificar aqui, ó, essa norma fixa diretrizes básicas, conceitos e critérios, procedimentos relativos às perícias de engenharia na construção civil. Ou seja, perícia de engenharia na construção civil, tá? Essa palavra é importante, porque aí não é aplicada a perícias de outras áreas, é perícia da construção civil, né? Classifica o objeto quanto à natureza, extremamente vago, né? Institui a terminologia, as convenções e as notações. Isso aqui é importante, tem terminologia na norma aqui que nós vamos utilizar mesmo, de fato, de verdade a gente utiliza. Determine a metodologia básica aplicável. Ela determina a metodologia mesmo, né? E eu vou abordar esses itens, porque a metodologia ela é importante. Estabelece os critérios a serem empregados nos trabalhos. Critérios eu também vou abordar. Sendo que a metodologia e os critérios, os dois já foram mastigados para vocês dentro do modelo de laudo, ok? Essa norma é exigida em todas as manifestações escritas de trabalhos periciais de engenharia na construção civil. A realização desse trabalho de responsabilidade e exclusiva competência dos profissionais legalmente habilitados pelos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CREA, de acordo com a Lei Federal número 5.194, entre outras resoluções, número 205, 218 e 245 do CONFEA. A gente já abordou aqui duas desses documentos, né? A Lei Federal e a Resolução 345 do CONFEA. E o que é importante você determinar disso? Que esse item aqui ele nunca é dispensado da norma, né? A perícia quem vai fazer é realmente o graduado em engenharia, tá? E arquitetura, né? Os conselhos regionais de engenharia e arquitetura, né? Tá aqui. Ok? Agora,
Depois aqui ele cita algumas leis, tá? A parte do 2 aqui, documentos complementares. Eu não vou entrar nessa parte aqui, porque documentos complementares, o que eu recomendo você fazer? Faça download de todas essas documentações. Essa lei 5.194 eu já te passei. E essa resolução 345 aqui do Confea eu já passei também. O restante você pode procurar na internet, fazer download e realizar a leitura para complementar os seus estudos, tá? Vamos aqui na parte mais importante agora. Definições, gente. O item 3, né? O item 3. Aqui que você vai encontrar as definições. E o que é importante você notar a respeito das definições? Primeira coisa, que você vai utilizar as definições como consulta, para poder tirar dúvida, né? Você não vai... Toda vez que você tiver dúvida a respeito de uma palavra ou de algum conceito na área de perícia, você pode utilizar as definições. Segundo, quando você utilizar alguma dessas palavras aqui, o significado descrito aqui na norma tem que coincidir com o significado que você está utilizando no seu laudo, né? Não pode ser uma coisa diferente da outra. Então, item 3, definições, né? As definições você vai utilizar para consulta e para coincidir o conceito com o seu laudo, com a norma, tá? Indo mais aqui para frente, eu não vou ler todas essas definições, porque é bobagem, eu vou ficar lendo o que é dano, o que é copropriedade, o que são defeitos. Isso aqui é para consulta, você não precisa decorar todas essas definições. E eu não preciso ficar explicando aqui uma por uma, né? Indo aqui mais para frente, nós vamos ter uma parte importantíssima, que é o item 4.3.2, né? Anota aí. Item 4.3.2, essa parte é muito importante. Que são os requisitos essenciais, né? Quais são os requisitos essenciais? Aí ele vai falar que os requisitos essenciais estão discriminados no item 4.3.2.1 e 4.3.2.3, até o 4.3.2.3, ok? Então vamos a esses itens. Primeiro, o levantamento de dados deve trazer todas as informações disponíveis que permitam ao perito elaborar o seu parecer técnico, né? Você tem que levantar todas as informações necessárias para formular o seu parecer técnico, né? E a qualidade do trabalho pericial deve estar assegurada quanto à inclusão de número adequado de fotografias por cada bem periciado, com exceção dos casos onde pode ocorrer impossibilidade técnica, né? Se ocorrer impossibilidade técnica de você fazer registro fotográfico de alguma coisa, isso tem que ser registrado no laudo, né? Não basta só não coloquei porque não teve como. Você vai redigir a justificativa técnica do porquê não foi possível colocar as fotos, né? Alguém te impediu, não haviam condições, o cômodo estava escuro, a região estava bloqueada por entulhos, houve um desmoronamento, por aí vai. Você tem que justificar e explicar o que aconteceu. Execução de croquis de situação, né? O croquis ele não é um projeto arquitetônico super elaborado, né? Às vezes ele não precisa nem estar 100% na escala, mas ele precisa representar, né, a situação da maneira mais fiel que você conseguir colocar. Descrição sumária dos bens e dos seus aspectos físicos, dimensões, áreas, utilidades, materiais construtivos. Beleza, é isso aqui mesmo. Tá até incompleto isso aqui. Não é só isso, né? As descrições, quando você for fazer, são muito mais aprofundadas. No modelo de laudo lá que eu estou entregando, tem toda a lista de descrições que você tem que colocar. Indicação e perfeita caracterização de eventuais danos ou eventos encontrados, né? Se você encontrar fissuras, trincas, etc., e esse for o seu motivo, o que estiver motivando a sua perícia, aí você tem que identificar e caracterizar perfeitamente aquilo, né? Agora, voltando aqui, que agora ele vai tratar de perícias judiciais, que não é o nosso caso aqui. Voltando aqui, eu quero voltar para o item 4.1.6, que é importantíssimo. Você pode anotar esse item também. Ele trata das espécies de perícias. Eu chamo de tipos de perícias, né? Eu chamo de tipos. Aqui na norma tá espécies. Eu acho que espécie é mais para... Eu usaria mais para bicho. Eu prefiro falar tipo de perícia.
E aí, quais são os tipos de perícia, né? Nós temos os arbitramentos, avaliações, exames, vistorias e outras. O que está dentro de outras? Perícia. A perícia é uma espécie de perícia. A perícia é um tipo de perícia. Quando você lê o material que eu entreguei da primeira aula, vai ficar até mais claro isso. Porque você tem a vistoria que difere da perícia, né? E tudo isso está dentro da mesma norma. Então, todas essas atividades descritas aqui, ó, no item 4.1.6, elas são atividades periciais, né? Você pode utilizar a anotação da norma, que chama de espécie. Eu utilizo atividade pericial ou tipo de perícia. Avançando agora para o item 4.2, você tem que utilizar a lei, tá? Decreto Federal número 81.621 para determinar suas anotações, ok? Aí você vai fazer download dessa lei e pegar, né, os dados complementares. Mas resumindo, gente, você vai utilizar metros, você vai utilizar centímetros e milímetros, vai utilizar anotação científica, ok? É isso, resumindo. E se você for utilizar alguma simbologia, né, ou alguma convenção diferente, é bom citar dentro do corpo ali do seu laudo para poder ficar especificado, né? Agora, nós já falamos aqui aqui os requisitos dos primeiros itens são bem vagos, né? Por isso que eu foquei aqui nos requisitos essenciais. E agora nós vamos falar dos requisitos complementares. Eu te passei já os requisitos essenciais, vamos falar dos requisitos complementares. Com o objetivo de garantir a maior abrangência e profundidade ao trabalho pericial, cujo desenvolvimento ocorre com grande isenção de superficialidade, devem ser atendidos, além daqueles descritos no item 4.3.2, que são os itens essenciais, né? Os requisitos complementares. Aí ele cita aqui os itens que estão aqui abaixo, ok? Vamos ver aqui do que se tratam esses itens. Primeiro, o conjunto de dados que contribuem para a elaboração do parecer técnico deve estar expressamente caracterizado. Travou minha língua aqui agora. Deve estar expressamente caracterizado, utilizando-se toda a evidência disponível, né? Agora, o que acontece? Eu acho interessante, gente, que parecer técnico é diferente de laudo, tá? O parecer técnico, ele pode ser realmente bem superficial, na verdade. Se alguém te escrever, falar para você dar apenas um parecer, é uma opinião técnica, né? Você não tem que fundamentar com exames, com fotografias, fazer uma perícia completa, não é? Para dar um parecer técnico. O parecer técnico, ele é uma opinião técnica, tá? É isso. 4.3.3.3. A quantidade do trabalho pericial, a qualidade do trabalho pericial deve estar assegurada quanto a... Agora aqui são mais coisas que vão dentro do seu laudo. Então vamos prestar atenção nesse item que é importante, né? O 4.333. Primeira coisa importante. Inclusão de um número ampliado de fotografias, garantindo melhor detalhamento por bem periciado, né? Aqui a norma está até se repetindo. Descrição detalhada dos bens nos seus aspectos físicos, dimensões, áreas, utilidades, materiais construtivos, etc. Repetindo de novo. Apresentação de plantas individualizadas dos bens que podem ser obtidos sob forma de croquis. Repetindo de novo. Indicação e perfeita caracterização de eventuais danos. Repetição de novo. Análise dos danos e eventos encontrados, apontando as prováveis causas e consequências. Isso é novo, tá? A partir da letra E, aí está nos informando que quando você está colocando requisitos complementares, ou seja, você está aprofundando o trabalho do seu laudo, você começa a entrar, tá, na área onde você aponta as prováveis causas e aponta as consequências, tá, desses problemas que foram relatados e encontrados, né? Juntada de orçamento detalhado e comprovante de ensaios laboratoriais quando se fizerem necessários. Aí você está colocando em anexo, né? Você vai colocar nos orçamentos, por exemplo, você está avaliando lá o seu cliente, ele sofreu danos, né,
por conta de um vizinho que prejudicou lá a construção dele, você pode recolher orçamentos ali para provar que aquele dano ali vale 10 mil reais, 15, 50 mil, seja lá qual for o caso. Aí esses orçamentos eles vão complementando ali o documento. Além disso, você pode colocar ensaios laboratoriais, ou várias documentações. Tudo que for complementar vai no laudo também. Ele vai entrar lá na parte dos anexos. Tudo bem? 4.3.4 não vou falar agora, nós vamos deixar isso aqui para o final. É uma surpresa. O 434 é uma surpresa, né? São os casos especiais. Eu vou pular aqui, ó, para as condições específicas, né? Atividades básicas. Aí nós temos aqui a vistoria. Quando você estiver fazendo uma vistoria, né, você tem que realizar caracterização da região e tem que realizar a caracterização do imóvel e de seus elementos. Tá? Então você vai caracterizar a região, vai caracterizar o imóvel também. Eu não vou ler todos esses itens aqui, porque basta você vir aqui na norma e ler um por um. Tanto que no modelo de laudo eu estou citando. Eu estou citando lá, para você vir aqui na norma e fazer a caracterização de acordo ali com esses itens. E acontece o que, gente? Aí tem tem como é que se fala? Um conflito de palavras. Esta vistoria aqui, ó, a vistoria deve proporcionar elementos para o prescritos nos itens abaixo. Ela não quer dizer que você está fazendo só a vistoria. Essa vistoria é a vistoria técnica. É a sua visita técnica que é realizada em todas as perícias, né, tá? Então, quando você estiver fazendo a vistoria em campo, essa sua vistoria ela tem que se atentar também para a caracterização da região e tem que se atentar também para a caracterização do imóvel. Tudo bem? É isso, gente. Espero que tenha ficado claro. Esses itens aqui eles podem ser aproveitados, né? Deixa eu tentar reformular de maneira mais clara. Esses itens eles podem ser aproveitados nas outras perícias também. Não só na vistoria, se aplica também toda vez que você estiver fazendo uma vistoria técnica para se atentar a esses fatos. Ok? E agora eu vou chegar aqui no item 6, que é a apresentação do laudo, que é importantíssimo o item 6, tá? Muito importante o item 6, só para a gente saber como é que finaliza o laudo. Primeiro, na apresentação de laudos, deve obedecer às prescrições dessa norma. Claro, o laudo ele vai ser redigido obedecendo essa norma. Na apresentação de laudo deve constar obrigatoriamente o seguinte: indicação de pessoa física ou jurídica que tenha contratado o trabalho e do proprietário do bem objeto da perícia, ou seja, do imóvel, na maioria dos casos, né? E o que acontece? O nosso modelo já está contemplando isso. Ele está totalmente mastigado, né? Contemplando todos os itens aqui dessa norma. Requisitos atendidos na perícia conforme 4.3, que são aqueles requisitos mínimos, né? Os mínimos e os complementares. Relato e dado da vistoria, com informações relacionadas em 5.2. Diagnóstico da situação encontrada. E no caso de perícias de cunho avaliatório, pesquisa de valores, né, não é o que eu estou abordando aqui, porque a gente não está trabalhando com avaliação. Deve conter também memória de cálculo, resultado de ensaio talvez você tenha que fazer sim, tá? Relativa à sequência utilizada no trabalho pericial. Nome, assinatura, número de registro no CREA e credenciais do perito de engenharia. Gente, aí finaliza com uma dúvida que muitas pessoas estavam surpreendentemente me perguntando, eu fiquei surpreso com isso. No item aqui, ó, 6.3, as perícias de engenharia na construção civil devem ser acompanhadas de RT. Ponto final. Não tem serviço de engenharia sem RT. Bota isso na sua cabeça. E outra coisa, tem muita gente que faz confusão. A RT não se vende, gente. Nunca. Não é? Teve alguém que me fez uma pergunta aí se podia anunciar na OLX, porque o pessoal que estava anunciando no Mercado Livre acabou sendo caçado, né? Teve algum processo jurídico, teve anúncio suspenso. Deu problema para quem estava anunciando no Mercado Livre. Mas o pessoal que estava anunciando no Mercado Livre estava vendendo o RT, vendendo o documento. O documento, a RT, ela é o documento que prova que você fez um serviço. Ela estabelece um vínculo empregatício ali, determina que
a pessoa que está fazendo aquele serviço ali de engenharia, ela está habilitada a fazer aquele serviço, né? Ela é o documento que prova isso. Prova que foi você que fez, né? E estabelece a relação comercial entre você e o seu cliente. Se você não está fazendo nenhum serviço, você está vendendo uma mentira. Literalmente, você está vendendo uma mentira. Se alguém te compra uma RT, né? Você vende uma mentira. Não faça isso nunca, jamais. Depois eu posso te explicar como é que você conversa com o cliente, né? Agora que se eu for abordar isso, se eu for abordar cliente, a gente não vai para frente, a gente não avança. Agora vamos voltar ao item importantíssimo aqui que vocês têm que entender, gente. Esse item, ele é fundamental para vocês entenderem porque ele tem impacto, tá? Ele tem muito impacto no seu dia a dia, que é o item dos casos especiais, tá? A gente ainda não terminou aqui de olhar as normas, vamos olhar aqui os casos especiais. Olha só que interessante. Podem ocorrer trabalhos periciais onde prepondera a superficialidade ou que não utilizem qualquer instrumento de suporte às conclusões desejadas, não se observando os requisitos contidos nessa norma. Olha só que coisa, gente. Você pode fazer um serviço pericial superficial e desprezando vários itens aqui da 13752. Olha só que coisa mais contraintuitiva, né? E agora, quando que a gente pode fazer isso? Né? Por quê? Por que e quando? Vamos lá? Esta situação é tolerada em determinadas circunstâncias, onde pode haver necessidade de procedimento rápido que possibilite a elaboração do laudo pericial, ou quando as condições gerais assim o permitirem. Duas observações aí. Primeiro, se tem urgência de redigir o laudo, você pode sair cortando várias exigências aqui, ó. Se tem urgência de redigir o laudo, você corta as exigências da 13752. Aquelas que forem dar maior trabalho e forem demandar mais tempo, você pode simplesmente ignorar. E eu vou te auxiliar a fazer isso dentro do seu laudo. Eu vou te explicar como é que se faz isso na hora que a gente olhar aqui o modelo, tá bom? E outra coisa, quando as condições gerais assim o permitirem. O que são condições gerais, gente? Né? Do que se trata condições gerais? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de condição geral. Imagine que você está fazendo ali um laudo de alguém que está querendo processar o vizinho, porém, é necessário, para constatar de maneira definitiva, né, para você, vamos supor assim, para fazer a prova pericial definitiva, são necessários vários ensaios. E os vários ensaios podem custar, vamos supor, de 5, 10, 15, 20 mil reais para fazer os ensaios. Essa é uma hipótese, né? Eu estou supondo aí uma hipótese. Você pode redigir um trabalho mais superficial apontando aquilo, né? De modo que esse laudo inicie o processo e depois de iniciado o processo, você coloca inclusive essa recomendação que devem ser feitos esses ensaios custam tanto. Aí os custos dos ensaios vão cair, né? Dentro dos custos do processo. Aí já entra na parte da perícia judicial. Depois que você entregou o seu serviço, é o juiz que vai nomear outro engenheiro para fazer essa perícia complementar e para realizar esses ensaios. Ok? Entendeu como é que funciona? O seu trabalho não tem nada a ver com o juiz, o seu trabalho tem a ver com o seu cliente. Você está redigindo o laudo para o seu cliente. E às vezes vai ficar muito caro esse serviço, você pode jogar nas costas de quem tiver errado depois do desembolar da história, né? Nestes casos, voltando aqui à leitura, nestes casos em que geralmente as condições não permitem a elaboração de um laudo pericial cujos requisitos sejam atendidos, é admitida a apresentação de trabalho sumário, objetivando uma informação preliminar, essa palavra aqui é importante, tá? Objetivando uma informação preliminar sem maiores detalhamentos. Acabou, gente. Acabou, tá? Acabou. É essa parte aqui mais importante da 13752 que eu tinha para passar para vocês entenderem mesmo a profundidade.
depois eu te aconselho a voltar aqui e ler ela inteira. Agora nós vamos abordar o nosso modelo de laudo. E eu vou te explicar como que você pega tudo isso aqui que a gente leu, tudo isso aqui que a gente estudou dentro da norma, eu vou te apresentar como é que você vai abordar dentro do seu laudo, ok? Só um instante que eu vou chegar ali no modelo. Pronto, gente. Nós estamos aqui no nosso modelo, tá? Como que funciona esse modelo aqui? Tudo que estiver de vermelho, você deve alterar. O que está de azul ou o preto, né? Tem algumas coisas aqui que vão estar em preto. Você pode alterar, não é que é obrigatório. O que tiver de vermelho, você é obrigado a modificar, você tem que modificar. O que tiver de azul ou de preto, você pode deixar se você quiser, se realmente for, como é que se fala? Se realmente for o caso, você tem que avaliar. Se for necessário, você vai ter que modificar também. Primeira coisa, a gente está fazendo laudo técnico, então tá azul. Essa parte do título aqui vai permanecer azul. Porque em todos os casos, o serviço que você está desenvolvendo, ele é um laudo técnico. O laudo técnico, você vai colocar a outra parte do título aqui, que é preliminar, quando você estiver fazendo uso do caso especial. Se você não conseguiu ali montar um croquis, seja lá por qual motivo for, aí você vai colocar como laudo técnico preliminar. Só um laudo técnico de avaliação de patologias é laudo técnico de avaliação de patologias. Você vai apagar aqui, né? Vai colocar aqui, ó, de avaliação de patologias, tá? Então, o próprio título aqui, ele já é maleável, você tem que adaptar ele ao tipo de serviço que você estiver desempenhando, né? Cliente, nome do cliente, bairro, cidade, tanto, e aqui a data, tá? Isso aqui é mais a capa mesmo, a estético. Aqui tem um sumário, que aí você tem que fazer, né, colocar o sumário, que você vem aqui, ó, inserir sumário e coloca aqui. Eu não estou utilizando o software da Microsoft, eu estou utilizando esse aqui que é grátis, o Google, né, de graça. Você não precisa pagar para poder utilizar. E aqui já chegou na identificação do contratante. Você vai colocar o nome e o CPF de quem está te contratando. Se for pessoa jurídica, é o CNPJ, né? A razão social, nome fantasia e CNPJ. Identificação do imóvel, aqui você vai identificar o imóvel que está sendo vistoriado, né? Identificação do responsável técnico, aqui vão as suas informações. Objetivo, no objetivo você vai colocar, eu coloquei alguns objetivos aqui, que eles são similares aos objetivos de um laudo de estabilidade, tá? Porque o seu laudo técnico ele vai ter objetivos bem específicos do seu caso, tá? Por exemplo, avaliar as patologias presentes no imóvel e determinar suas causas e determinar suas causas, né? Você não precisa nem falar que vai determinar as responsabilidades, porque você coloca depois. Você pode colocar, seja lá qual for o objetivo que você estiver tendo, né? O objetivo você pode pensar assim: para que eu fui contratado? É isso, o seu objetivo é o motivo pelo qual o seu cliente te contratou. E aí você vai colocar quantos motivos? Quais são os motivos que meu cliente me contratou? A, B, C e D. Você vem aqui, coloca A, B, C e D, né? Você vai colocar todos os objetivos aqui. Referência normativa. Eu citei aqui algumas normas, tá? Se você não estiver abordando um desses assuntos, se não estiver abordando concreto armado, se não estiver abordando carga, se você não estiver abordando desempenho de edificações, você remove. Se você estiver abordando algumas outras normas, você insere, você coloca a mais aqui. Tudo que você estiver utilizando, você vai colocar, tá? Agora, metodologia. Essa parte é importante, você tem que ficar atento à metodologia que é utilizada, né? Você vai descrever aqui os critérios utilizados para chegar nas suas conclusões. Como que você está chegando nessas conclusões, né? Você vai utilizar ensaios, você está determinando apenas visualmente, né? Você tem que descrever realmente qual foi o critério utilizado, né? Como que você chegou nas constatações que você está fazendo ali do laudo.
A metodologia, inclusive, pode ser uma das últimas coisas que você vai redigir. Ela está aqui em sexto lugar, mas eu aconselho, anota aí. Anota no seu papel. Metodologia número 6. Pode ser a última coisa que você vai preencher. Porque é nela que você vai explicar como que o trabalho foi feito, quais foram os critérios que você utilizou para chegar nas conclusões que você chegou. Então, primeiro você vai concluir, né? Você vai chegar até lá no final aqui, fazer a sua conclusão e depois você volta aqui no item 6 e explica como é que foram, qual foi o método que você utilizou para chegar naquelas constatações, tá? E aqui eu já deixei um espaço, como é que se fala? Uma frase, para caso você tente utilizar, tá? Você tente utilizar o item 3.4, o item 4.3.4, né? 434, devido a prazo curto, né? Ou o seu cliente não tem, como é que se fala? Verbo suficiente para fazer o exame completo. E aí você utiliza aqui, você vai deixar e vai explicar, né? Devido à falta de tempo hábil, foi utilizado o mecanismo descrito no item 434 da norma 13752. Dessa forma, foram descartados os seguintes componentes da redação desse laudo: croquis do imóvel, se não deu tempo; caracterização do imóvel, se não deu tempo; ensaios laboratoriais, se não deu tempo. O que não for possível fazer, você vai colocar aqui. E aí você vai explicar o porquê que não foi possível fazer. Você vai circunstanciar isso. Que aí a sua perícia ela é válida, mesmo na impossibilidade de se atenderem todos os itens da 13752. Tá bom, gente? Ó, essa parte é importantíssima. Eu acredito que a maioria dos professores não vão te passar. Eu tô te dando um mecanismo aqui para você fazer uma perícia válida, mesmo sem atender todos os itens da 13752. Ficou claro, gente? A importância desse item aqui? Por isso que ele é muito importante, eu frisei ele bastante lá na hora da norma, tudo bem? Outro item, 7, né, o próximo. Você vai colocar o seu relato de vistoria e caracterização do imóvel. Eu mencionei isso para vocês aqui durante a norma, que nós iríamos fazer a caracterização do imóvel e seu entorno de acordo com os itens 5.2.1 e 5.2.2.1 da 13752, tá? Então, você vai relatar como é que foi a sua vistoria, colocando data, descrevendo como é que foi a inspeção, descrever as condições, informar se houve algum impedimento. Você lembra que eu tinha te avisado que se não for possível fazer alguma investigação, se não for possível tirar alguma foto, você tem que relatar no seu laudo o que aconteceu, né? E você lembra também que eu te falei que meu modelo de laudo, ele vinha falando para você como é que preenche, né? Tá escrito aqui, ó, é só você seguir. Você vai ler isso que está aqui em vermelho e vai seguir. Informar se houve um impedimento à sua inspeção. Teve? Informa. Não teve? Apaga. É simples. Simples o preenchimento. Análise de risco e diagnóstico. Isso aqui, gente, análise de risco e diagnóstico, é só se você estiver fazendo como é que se fala? Um serviço onde deve ser analisado, onde existe possibilidade de risco. Se for apenas uma patologia leve, você seleciona esse item e aperta Delete, tá? Recomendações técnicas. Apenas quando você tiver que fazer recomendações técnicas. Se você não está prescrevendo recomendação técnica para o seu cliente, você não está prescrevendo solução para os problemas, que frequentemente no laudo técnico preliminar você não vai fazer isso. Você vai só apontar tudo que tem de errado e apontar as causas e quem que é o responsável para o seu cliente pegar e montar o processo dele. Falar, ó, o responsável é o vizinho aqui, o responsável foi o construtor, o responsável foi o empreiteiro, e assim por diante, né? Todos esses casos onde você aponta causa, né? Você aponta fato, causa e responsabilidade, você pode apagar as recomendações técnicas. A não ser que, né? A recomendação técnica normalmente ela vem acompanhada da análise de risco e diagnóstico. Quando você tem uma circunstância ali onde existe algum perigo, né, o dano foi tão grande que existe perigo do muro do seu cliente desabar e machucar alguém. Você coloca a recomendação técnica de que o muro seja recomendado de forma imediata, senão haverão consequências. E aí você descreve as
consequências e potencial aqui em cima, né? Na recomendação técnica é só como que o serviço tem que ser feito. Item 10. Registro fotográfico. Simples, você vai inserir todas as suas fotos aqui. Eu recomendo você utilizar ela de foto de 300 por 600 pixels, tá? Você pode recortá-la no Paint, seja lá onde for. Eu recomendo utilizar esse tamanho de foto, 300 por 600. Você vai colocar aqui o nome do cômodo, o nome, o título da foto, vai descrever aqui a foto por completo, fazer a descrição completa do que está sendo relatado, tamanho, extensão, espessura, classificar aquilo que está sendo fotografado mesmo e colocar a data da foto também. É isso, e assim você vai proceder com todas as outras fotos no seu laudo. Declaração do responsável técnico. Aqui eu coloquei em preto porque você pode manter esses dois itens em todas as suas declarações, né? Todas as informações contidas nesse documento são verdadeiras. Tem que ser verdadeiras. Esse é um trabalho isento e ético, atendendo às determinações da Resolução 205 do CONFEA. Ou seja, você está trabalhando para o seu cliente? Sim, mas você está relatando a verdade. Se fosse para qualquer outra pessoa, você teria que fazer o mesmo serviço. Você não está mentindo para o lado do seu cliente. Você não está puxando a marmita dele para... Não sei quais gírias você pode utilizar para descrever esse ato de puxar a verdade para o lado do seu cliente. Não. Você vai ser isento. Você vai relatar os fatos, tá? Se o seu cliente foi realmente lesado, bacana, tá ali no laudo e o laudo vai servir para o seu cliente processar a pessoa que lesou ele. Entendido? Importante essa parte. Atesta que a estrutura, aí, nesse caso aqui, é no caso de você estar avaliando uma estrutura, né? E aqui você vai fazer sua constatação final, né? A sua declaração final. Você vai atestar o quê? Aí depende do serviço que você estiver fazendo. Mas é a última coisa que você vai... É a sua declaração final logo aqui antes de colocar a assinatura, tá? No caso aqui, eu coloquei um caso de exemplo aqui em vermelho, no caso de estar analisando uma estrutura. E aí você pode copiar o raciocínio, né? Mas isso aí sempre vai mudar dependendo do tipo de serviço que você estiver fazendo. Declarações do contratante, né? O contratante ele tem que passar informações verdadeiras, então você tem que colocar na declaração dele aqui que ele não está mentindo para você, porque se o cliente estiver mentindo para você, isso pode prejudicar, ok? E aqui também você apaga se ele não tiver que seguir a recomendação técnica. E aí nós chegamos aos anexos. Você pode ter anexo 1, 2, até o tanto que for necessário, né? Tantos anexos quanto forem necessários. E aqui nos anexos você vai colocar a memória de cálculo, vai colocar o croquis, vai colocar ensaio laboratorial e outros documentos relevantes. E fim, gente! Chegamos ao final do nosso modelo de laudo aqui. Vai haver, tá, no final da live um link para você acessar e realizar download desse modelo de laudo aqui. Eu espero que seja de grande proveito, tá? E agora vamos voltar aos nossos slides, que eu ainda tenho mais coisas para apresentar para vocês, né? Fazer a finalização aqui da nossa super aula. Foi bom demais, viu, gente? Eu fico muito grato aí pela presença de todos vocês. Fazer um resumo geral do que foi apresentado hoje. Você tem que sentir, você tem que saber aquilo que você aprendeu hoje, né? Primeira coisa, você aprendeu a realizar uma redação técnica. Foi essa a primeira coisa que nós abordamos. Redação técnica. Depois nós nos aprofundamos nos princípios, nos principais conceitos da 13752, né? Eu falei dos principais conceitos, eu falei dessa parte importantíssima do item 434, eu falei do item 4.1.6, que é o nosso item que discrimina as principais atividades periciais, eu falei do item 4.3.2, dos requisitos mínimos, não é? Então, nós observamos aí as partes mais importantes e mais relevantes dessa norma. Agora você tem uma noção muito boa. Qualquer coisa, volta aqui nessa aula, assiste de novo. E eu recomendo fazer a sua leitura também. Você tentar fazer a sua digestão da 13752.
Aprendemos quais são os requisitos mínimos de um laudo, né? E aprendemos também como preencher um laudo adequadamente. E agora você vai conseguir o modelo, né? Você já está praticamente preparado para iniciar aí fazendo os seus primeiros laudos. Basta seguir com cuidado, tá? Uma dica que eu falo é o seguinte, gente. Você não vai saber fazer o serviço antes de iniciar ele. Você não vai saber. Principalmente o primeiro laudo. Você não vai, por exemplo, assistir todas essas aulas aqui e sair com a sensação, nossa, eu já sei como é que faz. Não. Você tem que começar a fazer, né? O cliente vai te contratar. A primeira coisa que você vai fazer é entender quais são as necessidades do cliente. Depois que você entendeu ali as necessidades do cliente, você vai começar a pensar, como que eu vou resolver? Deixa eu pegar o modelo aqui do Giovanni, deixa eu assistir as aulas de novo. E começa ali a tentar resolver ali o problema do seu cliente dentro do laudo, né? Você faz a inspeção, faz a perícia, para, raciocina, respira. Se der tempo, compra um livro a respeito do assunto, se você tiver que prescrever alguma solução, né? Compra um livro que prescreve solução, faz a leitura do livro, coloca aquilo ali dentro do laudo, né? Eu já fiz isso, é tranquilo. Se for uma coisa complexa, você pode pagar uma consultoria para alguém te auxiliar, né? Porque consultoria grátis eu sou contra, né? Eu sou contra consultoria grátis. Eu cobro pelas minhas consultorias e você aí cobre também pelas suas consultorias. Eu mesmo nem sequer saio do meu escritório de graça. Se alguém tem uma trinca ali, né? Se o vizinho ali do lado tem uma trinca, eu cobro para ir até lá. Porque o médico cobra por todas as consultas. O médico cobra por uma encravada. Por que você não vai cobrar para ver uma infiltração? Por que você não vai cobrar para ir até o cliente ver uma trinca? Né? Se você não sabe como fazer isso, vai me acompanhando que frequentemente eu falo isso em várias outras lives. Talvez já esteja até no meu canal do YouTube aí também, tá? E na próxima aula, pessoal, a gente vai abordar o quê? Dinheiro. Na próxima aula nós vamos falar como que você vai anunciar, como que você consegue clientes, como que você consegue seu primeiro serviço e quais são os serviços mais rentáveis, que é uma parte importantíssima. Então, fique atento, amanhã, 8 horas, de novo, mesmo horário, aparece aqui nesse canal, nós vamos conversar agora sobre como você vai conseguir os seus clientes, como é que você vai conseguir isso aqui, ó. A gente estudou muito, a gente trabalhou demais, a gente sofreu bastante, foi para conseguir uma carreira dentro dessa área, foi para conseguir uma carreira dentro da engenharia. Não desista da engenharia, gente. Eu espero que esse curso aqui sirva para você aproveitar a sua engenharia, aproveitar a sua graduação, não desperdiçar aqueles 5 anos de estudos ali na faculdade, né, para depois ir dirigir Uber. Nada contra, mas eu sei que quando você entrou na faculdade, você tinha um sonho de atuar como engenheiro, né? E quando você sai da área, você está jogando um sonho fora. E eu espero que isso aqui, todas essas aulas te ajudem a se aproximar do seu sonho, do seu verdadeiro sonho, tá? É isso que eu espero de verdade. Finalizamos, né? Eu quero falar que a sua história de sucesso é um sonho compartilhado. Eu dependo do seu sucesso para alcançar o meu sonho. É por isso que é compartilhado. Eu dependo de você aí trabalhar, eu dependo de você aí estudar, eu dependo de você aprender comigo para alcançar meu sonho, tá? Porque a minha missão é entregar o conhecimento necessário para você construir um Brasil melhor. É isso que eu quero. No final das contas mesmo, eu quero construir um Brasil melhor, entregando mais conhecimento para a classe que constrói nossa nação. Quem constrói nossa nação, gente, são vocês todos aí que estão assistindo. Vocês que constroem o Brasil, ok? Eu vejo todos vocês, eu espero que todos vocês estejam aqui na próxima aula. Um grande abraço e boa noite. Aproveitem daqui 5 minutos para voltar e deixar suas dúvidas aqui nos comentários abaixo dessa aula. Grande abraço, gente. Muito obrigado pela participação. Até mais.